Olá, boa noite. Está entrando aí a Bruna, a Silvia, a Charlene, Noeli. Sejam bem-vindas. Essa live de hoje de feriado, terça feriado. Que bom tê-las aqui. Embora seja feriado, eu fiz questão de estar aqui, porque é um prazer fazer essa live agora às terças-feiras. E como o pessoal já está acostumado a escolher um tema, estamos chegando aí para uma rápida conversa sobre esse tema. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Aí o café vegano entrou, o Eurico. Bem-vindos. A Mari, olá. Que bom tê-los aqui nessa noite de feriado, depois de toda essa chuvarada. Foi uma votação bastante apertada dos temas aí. E o tema divórcio já veio outras vezes. Oi, Mari, tudo bem? Chamem aí os colegas, o pessoal, os amigos, pra gente conversar. Esse tema é bastante interessante, embora pouca referência nós tenhamos sobre o inventário negativo, ele tem uma repercussão jurídica bastante forte, bastante grande, e que normalmente nós não vemos nem mesmo em razão do pouco tempo, né? Não trabalhamos de forma mais aprofundada, inclusive na faculdade. Então é bem interessante para quem está aí, quem atua, quem está aprendendo a atuar, ou quem tem até algum interesse pessoal, né? É bastante interessante saber sobre esses temas e essa possibilidade de se fazer essas lives e trazer aí esses temas um tanto quanto diferentes. Vocês podem ver que quando eu coloco ali para votação, eu procuro algum tema que não seja tão corriqueiro, um mais corriqueiro, obviamente, e um que tenha um pouquinho mais de curiosidade. E eu estou com vários temas aí para postar para vocês, inclusive trazendo pessoas convidadas. Algumas eu estou convencendo e outras eu estou aguardando que elas tenham espaço na agenda nas terças-feiras para a gente trazer. Ou então, de repente, trazer em outro dia, ou até no Sextou com a Blasquezio, ou um sábado, se for o caso, para a gente conversar alguns temas. E um dos temas que o pessoal tem me pedido bastante é com relação a registro de pets, né? Registro dos animais de estimação. E eu estou aguardando o pessoal fazer a confirmação para nós podermos conversar sobre isso. E outro é o direito de laje, que eu quero trazer aí para vocês com a Liana Vargas. Boa noite ao pessoal que está entrando, a Linda, o Humberto, o Harley, a Letícia, a Manu. Olá, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Vocês têm uma caixinha de perguntas no Insta que vocês podem fazer aqui também. Eu tenho algumas perguntas que eu selecionei que o pessoal fez e vou começar pela primeira pergunta. Por que fazer o inventário negativo? Se é negativo, por que ele deve ser feito? Por que eu tenho que fazer isso aí? Qual é a importância, qual é a implicação? O que é, em primeiro lugar, né, esse inventário negativo que nós ouvimos falar e que em muitas situações ele não é colocado em prática. A pessoa morre, não deixa nenhum patrimônio e
Em muitas situações, é claro, isso não tem nenhum tipo de implicação, mas em outras tem implicações, e eu tenho orientado no tabelionato algumas pessoas que vêm me procurar que querem fazer inventário, por exemplo, para retirar determinadas verbas em que a lei dispensa a realização de inventário. E aí tem que ser feito um inventário negativo para dizer que não tem outro tipo de patrimônio para poder receber esse tipo de verba, esse tipo de valores. Então é bastante interessante, até porque nós temos uma lei bem antiga, é a lei de 1980, em que prevê essa desnecessidade de inventário quando se trata do recebimento de alguns valores. E às vezes, por não ter um aprofundamento um tanto maior, alguns profissionais procuram para encaminhar inventário, um inventário positivo, quando na realidade é um inventário negativo. Por isso que eu trouxe esse tema aí como uma das possibilidades de nós conversarmos na live, além de se fazer a divulgação de mais conhecimento, de maiores informações para todos, também facilita em muito o trabalho, até o meu trabalho às vezes como tabeliã, como professora, e traz para o debate esse tipo de situação. Então agradeço aí a presença de vocês e já vamos começar a conversar sobre esses temas. Então aí quem chegou depois, o Fábio, a Gabriele, a Kellen, a Aline. A Kellen pediu uma participação no vídeo ao vivo. Tu queres fazer alguma pergunta, Kellen? Eu vou liberar aqui, ou houve aí um toque em alguma tecla, em alguma... A Victoria. Então, daqui a pouco eu abro a participação para quem quiser aí. Deixa eu dizer para vocês o seguinte, o inventário negativo, ele tem essa previsão, inclusive na resolução 35 do CNJ. Para vocês que estão iniciando na carreira jurídica, e tem muitos que são, já são advogados, tem alguns que estão aí que foram recentemente aprovados no exame da OAB, tem colegas, e fico muito feliz com a participação de vocês, e trago que o inventário negativo, ele não é uma novidade, ele não veio agora de forma bem recente. Na verdade, como ele não tem previsão nem no Código Civil, nem no CPC, não há vedação que ele seja feito. Só que em muitas situações as pessoas não levam em consideração as consequências de fazer ou não, inclusive as consequências para a sua vida futura. Porque vejam bem, quando uma pessoa ela necessita ou ela requer, ela procura um advogado para fazer um inventário negativo, e é necessária a assistência do advogado também, por força do que nós temos lá na resolução 35 do CNJ, que é uma resolução que veio para regulamentar a possibilidade do inventário extrajudicial. Quando se tem esse pedido da pessoa e o advogado tem que dar o andamento, e não é possível se fazer sem, tanto judicial quanto extrajudicialmente, há aquela pergunta da pessoa: me disseram que eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer um inventário negativo? É a primeira pergunta que eu vou responder aí da caixinha de perguntas que eu deixei
e vocês façam as perguntas para as próximas lives, que aí eu já vou respondendo aqui para vocês. E já digo para vocês, uma das primeiras situações e daquelas situações que vão se enquadrar, digamos assim, de uma forma mais objetiva, é quando a pessoa, por exemplo, ela tem aquela necessidade de retirar determinadas verbas, que são verbas rescisórias trabalhistas, de saldo de FGTS, de PIS/PASEP, e que não tem outro tipo de patrimônio. Em algumas situações, eu sou consultada para encaminhar um inventário extrajudicial para esse tipo de verba. Na verdade, quando se tem, e inclusive quando nós temos, por exemplo, somente saldos de conta corrente, valores de restituição do imposto de renda, nós temos uma lei que é de 1980 e que ela foi ratificada no CPC atual, no artigo 666, que diz o seguinte, que quando o falecido não deixou outros bens além desses valores a receber, não há necessidade de se fazer inventário. E muita gente acaba encaminhando ou pensando que precisa fazer um inventário extrajudicial ou judicial, ou até requerer alvará judicial para situações em que a lei prevê essa desnecessidade. E por que então o inventário negativo? A pessoa comprova, os herdeiros comprovam que não há outros bens e que eles se enquadram nessa lei. O número da lei é 6.858 de 1980, que foi ratificada no CPC. Então vocês vejam que nós temos formas, nós temos mecanismos no próprio sistema legal, no nosso sistema jurídico, que agilizam muitas situações e que há um grande desconhecimento. E aí vocês vão me dizer como eu já passei e ainda passo agora em bem menor proporção situações, por exemplo, com instituições, órgãos ou até mesmo empresas onde são apresentados esses documentos que dizem o seguinte: precisa do inventário assinado pelo juiz. Negativo. Para quem conhece, quem estuda a fundo o nosso mecanismo legislativo, encontra no extrajudicial, eu sempre digo, repito, isso há muito tempo e cada vez mais, repito, nós temos uma grande possibilidade, um grande percentual de situações que nós só judicializamos ou por desconhecimento ou por situação de conforto, porque nós não queremos chegar lá e dizer para aquele pessoal: olha, vocês estão enganados. Em muitas situações eu mandei por escrito para ou empresas ou órgãos que procurassem na legislação que aquilo que estava feito realmente nós podemos utilizar. E o inventário negativo, embora ele pareça algo muito sem graça, algo muito em desuso ou pouco utilizável, na verdade ele é bastante, digamos assim, propício para resolver muitas e muitas situações. Essa é a primeira delas. Nessas situações em que podem ser resolvidos. E muitas vezes uma simples orientação, e às vezes, ou nem sempre, né, se tem essa orientação, nem sempre se tem esse aprofundamento na própria legislação para que nós possamos trazer essa resposta de uma solução muito rápida, muito ágil. É claro que quem utiliza muitas vezes desse mecanismo, desses instrumentos, se depara com o desconhecimento da parte que vai recepcionar. Porque aquela situação, eu sei o que eu digo, eu não sei da forma que o outro lado está recepcionando. Mas se nós aos poucos começarmos a implementar a utilização
principalmente de mecanismos extrajudiciais, nós vamos facilitar em muito. E a tendência é toda essa, tanto legislativa quanto do próprio Poder Judiciário, que tenta remeter para a esfera extrajudicial, porque não tem como dar conta de tudo. Outra situação, e como sempre nas lives eu pontuo que eu vou falar para vocês para não esquecer, outra situação que se traz aí da possibilidade ou da, digamos assim, de se utilizar ou das vantagens de se utilizar esses procedimentos, porque tanto judiciais quanto extrajudiciais, né? Quando eu trato de inventário negativo, eu estou dizendo que eu posso fazer extrajudicial, posso fazer um tabelionato de notas, vou implementar todas aquelas condições do inventário com bens, então eu preciso que todos sejam capazes, preciso da assistência do advogado, toda a documentação, né, que estejam concordes, etc e tal. Se houver algum incapaz ou não houver consenso entre os herdeiros, terá que ser judicial, e aí o juiz vai declarar, eu vou fazer a comprovação lá para o juiz, que não tem bens imóveis, não tem nada de patrimônio que seja passível de inventário, a não ser, por exemplo, outra possibilidade dessa utilização, dessa vantagem de eu usar, é para que os herdeiros comprovem para os credores que não há patrimônio a ser inventariado, porque o que acontece em algumas situações? A pessoa morre e deixa dívidas, deixa males, não deixa bens, deixa males, deixa as dívidas, e essas dívidas, aquelas obrigações do espólio, do falecido, devem ser suportadas pelas forças da herança. Os herdeiros não vão tirar do próprio bolso para pagar o valor de dívidas do falecido. Só que em muitos casos precisa ser comprovado para os credores que não há patrimônio a ser inventariado e que azar deles, credores, porque os herdeiros, eles não são obrigados a tirar do seu bolso, do seu patrimônio, valores para pagar as obrigações da pessoa falecida. Então nós temos todas essas situações em que o inventário negativo aí apresentado para um credor vai solucionar muitas vezes, vai tirar do radar daquele credor os sucessores, tá? Que aí fica pressionando para verificar se tem bens. Olha, tá aqui o inventário negativo, tá? Papai morreu, só deixou dívidas, azar, não há o que fazer. Então, essa é outra situação em que se justifica a realização desse tipo de instrumento. Outra que é possível de fazer para substituição processual. Digamos que o falecido, ele integre lá um processo e que precise ser comprovado que ele faleceu e que ele não tem bens para dar seguimento naquele processo. Outro, para que seja possível encerrar uma pessoa jurídica. E às vezes há uma PJ em nome do falecido e às vezes ele é sócio de outro. E eu tenho um caso que me surgiu no tabelionato, em que havia uma empresa que ela, na verdade, ela não estava mais em funcionamento, mas ela, juridicamente, ela existia, precisava ser dado baixa tanto no contrato social quanto no CNPJ, e um dos sócios era falecido. E a primeira situação que se verifica foi feito inventário dessa pessoa, tem inventário em andamento com nomeação de inventariante. Neste caso, se há, o que se faz? O inventariante toma as providências para fazer isso. Mas quando não há, ele não tinha patrimônio, não se faz inventário, faz o quê? Aquela PJ vai existir sempre, os demais
não vão poder resolver a sua situação em dar baixa naquela PJ, que na verdade só tem dívidas, também não tem patrimônio. Então, essa é outra situação que se coloca para que haja a justificativa de se fazer esse tipo de instrumento, o inventário negativo. Outra coisa que já vou adiantar aí para vocês, e eu vi que tem um pessoal que entrou aí, que é de São Gabriel, que seguidamente assiste as minhas lives, e também os demais que não tenham visto o início ou que não consigam ir até o fim. Essa live depois ela vai ser postada no YouTube e vai ser postada como uma aula gratuita lá no meu curso Cartório de Notas na Prática. Tá? E vai ficar em aberto também para que vocês façam perguntas, façam questionamentos aqui ou depois. Há um grupo de WhatsApp, que é um grupo de estudos notariais, que ele é bem amplo, ele tem uns 100 e poucos membros, onde nós fazemos aí algumas conversas, algumas postagens sobre esses temas também. Além do grupo exclusivo da turma, que são meus alunos lá no curso, também tem esse que é aberto para quem quiser participar. O link de convite para esse grupo do WhatsApp está lá na plataforma do curso, no módulo gratuito. Quem tiver interesse em entrar, pode acessar. E seguidamente eu posto nas redes sociais o link de acesso para esse grupo do WhatsApp. É bastante interessante se vocês quiserem conhecer. Outra situação também que vai justificar de se realizar o inventário negativo, e aí vocês vejam que há várias possibilidades, e até quem não trabalha na área jurídica, quem não é aluno, né? Porque aí há pessoas que eu vou convidando pelas redes sociais e que tenho o prazer de receber na minha live, e quando a pessoa ela não atua na área jurídica ou não atua com alguma atividade que é vinculada à área jurídica, mas tem curiosidade ou até mesmo tem algo específico na família, né, para orientar, olha, eu ouvi lá a Prof. Blasquese falando e dá para fazer. Então, eu acho muito legal quando me dão esse feedback, quando me dão esse retorno. Boa noite ao pessoal que está entrando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que essa noite de feriado seja bastante produtiva aí para vocês, que vocês tenham sido instigados a procurar, a saber o que é isso, né? Então vamos lá. Duas situações que eu acho assim de suma importância para o inventário, para a realização do inventário negativo. Já vou dizendo para vocês também que essa live ela não vai ser muito extensa. A minha equipe de apoio me dá aí toda a estrutura para que eu possa fazer as minhas postagens, para que eu possa montar as minhas aulas, tá? E que estão sempre atentos e apostos, verificando, né? O que eu faço, tempo principalmente, né? Eles me controlam muito tempo porque eu falo demais. Já me disseram que a live de hoje tem que ser mega leve, ela não pode ser muito extensa, né, Gabriele? E que, se necessário, eu devo dividi-la em duas, uma hoje e outra na próxima. Então, tá? Já sabem que daqui a pouquinho eu abro para alguma pergunta, mas eu quero pontuar duas situações que eu acho muito importante, de suma importância para a realização ou para justificar que se faça o inventário negativo. Olha só, pensem no seguinte, para quem conhece a documentação ou sabe a documentação necessária para a habilitação de casamento, sabe que aquele casal, aqueles que vão casar, eles vão escolher o regime de bens. Quer dizer, o casal pode escolher o regime de bens pelo qual
né, ou que vai vigorar durante o seu casamento, ou a união estável. Só que há algumas causas, chamadas causas suspensivas, em que aqueles nubentes ou futuros conviventes, ou já conviventes, não podem estabelecer qual o regime de bens e tem que constituir a sua união estável ou seu casamento pelo regime da separação obrigatória de bens. Uma das causas é daquela pessoa cujo cônjuge faleceu, e quando nós falamos cônjuge, nós temos que, ao mesmo tempo, adequar ao companheiro, embora o Código Civil não tenha feito essas atualizações, mas aquela pessoa que ficou viúva e que não fez o inventário do casamento anterior, do leito anterior, como diz o Código, ela não pode escolher o regime de bens. Então, se ela quer casar com comunhão, comunhão universal, comunhão parcial, participação final nos aquestos, seja lá o que for, ela não pode escolher. Porque não há inventário. E aí ela vai alegar lá para o registrador civil que não tinha bens. Então, o inventário negativo pode vir a favorecer essa pessoa para que ela possa, ao casar, novamente, ela escolher o seu regime de bens. E aí apresentar o inventário negativo. Certo? Então, já vejam, né? Alguém que procurar vocês nessa circunstância pode, então, porque é obrigatório o inventário para não haver o que chamam de confusão patrimonial, mas se não há patrimônio e não faz o inventário, então fica essa situação. E muitas vezes o casal não quer adotar a separação obrigatória de bens, até porque ela tem outras consequências que não é somente a separação patrimonial. Bom, outra situação de suma importância. Vejam só a seguinte situação. Hoje eu estava gravando a videoaula do módulo dessa semana lá do meu curso. E um dos temas que eu estou tratando nessa semana que são 4 videoaulas e são as escrituras com valor determinado. Um deles era a promessa de compra e venda. E aí eu me dei conta para falar com relação ao inventário negativo justamente do cumprimento da obrigação assumida pela pessoa falecida numa promessa de compra e venda quitada. Porque veja bem, digamos que a pessoa lá morreu. Quando ela morreu, os herdeiros verificaram que não tinha patrimônio nenhum. Não, papai não deixou nada. Tá? Ele vendeu o que ele tinha, ele negociou. Porque a pessoa pode dar o rumo que quiser ao seu patrimônio enquanto viva. E ele não deixou nada. Só que ele tinha negociado um determinado bem imóvel para alguém através de uma promessa de compra e venda e não tinha outorgado o documento definitivo, não tinha passado o contrato, não tinha passado a escritura para esta pessoa. E esta pessoa está só com essa promessa de compra e venda e agora ela não tem como registrar em seu nome, ela não tem como obter o título para registrar a aquisição da propriedade no registro de imóveis, porque o falecido só tinha aquilo e ele vendeu. O resto ele doou para os filhos, ele determinou antes a sua sucessão patrimonial antes de morrer. Ele não tinha mais nada. E agora? No inventário negativo, ou a realização do inventário negativo, é possível se dizer que não havia patrimônio, mas havia essa obrigação de fazer. Este falecido, ele tinha, obviamente enquanto vivo, assumido a obrigação de outorgar o documento definitivo para aquele promitente comprador e ele morreu antes disso acontecer.
E agora é nomeado alguém nesse inventário negativo para cumprir aquela obrigação. Então vocês vejam que um instituto que é aparentemente tão sem graça, que nós não temos na legislação civil nem processual civil, nós não temos o inventário negativo como um instituto regrado ali, tipificado. Nós temos na resolução 35 do CNJ, que trata lá da possibilidade ou da regulamentação da Lei 11.441, que veio modificar o CPC anterior, que ela foi depois corroborada e ela muitos dos seus artigos incorporaram o CPC atual e ela ainda vigora naqueles que não foram incorporados ou modificados. Ela traz a possibilidade de se fazer o inventário negativo. Tem expressamente lá no artigo 28 que é admitido o inventário negativo de forma extrajudicial. Quem pode o extrajudicial, obviamente, se não se enquadrar nas condições para o extrajudicial, vai fazer de forma judicial. E aí esses exemplos que eu trouxe, isso que eu trouxe para vocês são somente alguns exemplos, porque em algumas situações nós vamos achar nesse tipo de procedimento a justificativa para resolver alguma situação que vai se enquadrar. Então vejam que é bastante importante se saber disso aí, se colocar em execução, se utilizar esse tipo de documento. Então, quando nós tratamos da forma extrajudicial, vai ser feito esse instrumento, vai ser requerido pelo advogado para o tabelião de notas e vão implementar as condições daquele inventário, né, no que couber, obviamente, no inventário com bens. Então, deverão ser apresentados todos os herdeiros, documentos do falecido, as certidões negativa de bens, para se comprovar que ele não tinha patrimônio, e se lavrará esse inventário negativo. E quanto custa isso? Quanto vale o inventário negativo? Bom, se nós não temos bens, nós não temos valores a colocar daquele tipo de instrumento, correto? Para se fazer via tabelionato de notas, por escritura pública, se aplica uma escritura sem valor, sem conteúdo econômico, sem valor determinado, sem conteúdo econômico. Dá em torno de uns... somando ali digitalização de documentos, etc e tal, em torno de uns R$100 mais ou menos um tabelionato. O valor bruto é R$ 76,50, depois tem processamento eletrônico, etc e tal, mais cadastros, digitalizações em torno de R$100. E aí o valor que o advogado vai cobrar, e se for judicial, aí tem que verificar as custas judiciais, certo? Mas é um instrumento bem importante de vocês terem a ciência, a consciência da sua existência e da sua aplicabilidade. E é bastante, digamos assim, possível de se resolver várias situações aí, mesmo aquelas que muitas vezes nós não pensamos, porque até mesmo vai interferir na esfera pessoal quando se dá digamos assim, uma possibilidade de alternativas para aqueles que precisam justificar esse tipo de situação. Eu tenho uma pergunta também, outra pergunta que eu vou responder. Eu não sei se a Kellen, que tinha pedido para participar do vídeo, ela está aí. Se ela quer participar. Eu abro aqui para a participação dela, se ela quiser aí. E vou responder uma outra pergunta que fizeram ali na caixinha de perguntas que eu deixei no Insta para vocês. Precisa de homologação
desse inventário, na verdade é o seguinte: quando nós fizermos pela via extrajudicial, ele será da mesma forma que o inventário com bens. O inventário com bens, nós temos pela própria legislação que ele não depende de homologação judicial. Ele é feito ali por declaração das partes, apresentação de documentos, a comprovação que são somente aqueles herdeiros, com assistência do advogado, e ele é feito, lavrado, ratificado por todos, assinado por todos, entregue para que surta os efeitos que os herdeiros desejem que ele surta perante os órgãos, instituições, as pessoas em que haja a necessidade de se demonstrar isso. Quando ele tem algum impedimento, ou que, mesmo que não haja impedimento, como a ninguém é dado a vedação, ou a ninguém é vedado a escolha da esfera judicial, podem, como acontece com o inventário com bens, os herdeiros preferirem fazer pela via judicial. E pela via judicial, então, vai da mesma forma que vai ter o mesmo procedimento que o inventário. Então o juiz vai analisar, vai haver a comprovação que realmente não há bens, tá? Para que seja declarada a inexistência de bem e que seja então sentenciado aí o inventário negativo, que realmente não tem. Aí vai fazer a comprovação, em vez de fazer para a lavratura da escritura pública, vai ser feito para a ação perante o Poder Judiciário. Não sei se mais algum de vocês tem alguma pergunta, questionamento, tem alguma informação. Aí eu vi que várias pessoas entraram. Aí eu nem vou nominá-los todos para não esquecer de alguém, né? Mas sejam muito bem-vindos, espero que tenha sido de muito proveito para vocês. Vamos ver, o Vitor Mateus: na ausência de inventário negativo em caso de casamento viúvo, qual será o regime de bens? Se ele não comprovar que houve inventário do leito anterior, ele não vai poder escolher o regime de bens, vai ser o da separação obrigatória de bens. Então, o registrador vai requerer que haja comprovação de que não há patrimônio a ser partilhado ou de que houve o partilhamento do patrimônio, para não haver o que eles chamam de confusão patrimonial. E aí ele não vai poder escolher o regime de bens do casamento. Aí vai ter que casar pelo regime da separação obrigatória de bens. Então, essa é uma das consequências, né? Então, se não há essa partilha, deve ser feito dessa forma. Tá bem? Tem várias outras situações que nós vamos aplicar, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos mais, digamos, mais usuais para vocês, mas em muitas situações nós precisamos fazer a comprovação de que não há patrimônio a ser partilhado daquela pessoa falecida. Muita gente não faz, né? E às vezes não consegue ou tem que tomar outras vias para comprovar. Tem que haver outras situações que ficariam muito facilitadas se fizesse esse tipo de procedimento. Vocês viram que, se todos forem maiores e capazes, é um procedimento rápido e fácil de fazer. Porque ali, o que vai se fazer com relação ao procedimento prático ali no tabelionato, né? O advogado vai encaminhar, nós vamos verificar as negativas
federais, estaduais, municipais, que não são obrigatórios, porque ele pode ter dívida fiscal. Então, isso não vai ser um impedimento de se fazer o inventário negativo, né? A ausência de dívidas, não. A ausência de bens, na verdade. E vai se verificar pelo óbito ali quem são os seus herdeiros, né? São seus descendentes, se há viúvo meeiro ou viúvo herdeiro, e aquelas pessoas vão assinar aquele documento. E vai ser dado o procedimento necessário para que seja o restante, né, do encaminhamento, onde for necessário encaminhar, e vai levar esse tipo de documento. Tá bem? Fico muito contente com a presença de todos vocês, aproveitando aí o feriadinho, né? Muita gente que já está aí só assistindo as séries, aproveitando para relaxar, e agradeço a presença de vocês aqui comigo em mais essa noite, e eu resolvi fazer, embora de forma mais leve, como eu disse para vocês, não tão extensa, e resolvi não fazer pelo YouTube também, porque o YouTube tem uma formalidade maior, e trazer de qualquer forma essa conversa aí com vocês. Fiquei muito contente com a presença de todos, e na próxima terça-feira vocês terão outro tópico para escolher, votem sempre. E outra coisa que o pessoal estava me perguntando com relação aos outros temas. Prof, eu votei, pedi para votarem, porque eu queria saber o que era uma enfiteuse, que eu nunca ouvi falar, não sei se come ou se passa no sapato, tá? E eu queria saber o que é. Esses temas que já foram para escolha aí, foi um dos temas para ser escolhido que não foi escolhido, eles virão para a repescagem, mas eu vou deixar mais para o final do ano. Tipo lá por novembro, dezembro, eu vou trazer esses temas, porque eu tenho uma listagem muito grande de temas que eu quero trazer aí para conversar com vocês. Tem os convidados que eu quero trazer, então eu quero dar uma dinâmica para essas próximas que estão vindo, tá? Uma dinâmica maior aí com o pessoal participando um pouco mais. Mas esses que vocês votaram lá e que não foram escolhidos, eles vão voltar. E uma hora eles serão escolhidos e nós vamos conversar. E os que não forem conversados, eu vou deixar uns pequenos videozinhos para vocês no YouTube explicando o que é. A partir mais do final de semana, da semana que vem, além das lives, das aulas lives e daquelas postagens que eu faço informativas, eu vou postar também alguns pequenos vídeos de 2, 3, 4 minutos explicando alguns institutos para vocês. Mas aí eu vou avisá-los aí pelas redes sociais. Obrigada, Letícia. Obrigada pela participação de vocês. Essa live depois vai lá para o YouTube. Então, quem não assistiu toda, quem quiser rever, quem quiser indicar para alguém, então veja lá pelo YouTube. Vou encerrar por aqui, porque o meu pessoal já está me dizendo, já ultrapassou, já passou o tempo, tá? E como eles entendem aí do marketing digital, vou terminando aqui até para não aborrecê-los demais, né? Não cansar demais o pessoal que está vendo. Tá bem, pessoal? Muito obrigada. Até a próxima terça-feira. Aguardo vocês com novos temas, novas perguntas. Tá bem? Bom final de feriado. Um beijo da prof.